Sejam bem-vindos, está começando o Valcast. Eu sou Valquíria Barbosa e hoje é o nosso primeiro episódio. O nosso primeiro episódio vai ser patrocinado pela Alma Rosa, que é uma empresa que atua no ramo de semijoias e acessórios. Mas não é só isso, ela é uma empresa que preza a beleza da mulher, como se fosse uma obra-prima. E a moldura, é claro, são os acessórios, as semijoias que elas têm lá com uma gama maravilhosa. E assim, eles são assim, especialistas em encantamento do cliente. Eu preciso contar a minha experiência. Eu estive lá na loja para comprar um presente para uma amiga e eu não uso, porque eu tenho alergia. Mas com atendimento personalizado, elas fizeram algumas perguntas, me explicaram como que funcionava a produção de uma semijoia e nós chegamos no consenso de que daria para eu usar sim. E aí nós fizemos alguns testes e aqui estou eu, com uma linda peça da Alma Rosa. Então, gente, passa lá no Instagram deles, Alma Rosa Brasil. Ela tem aqui a loja física no Carmo do Rio Claro, mas também atende na região, Alpinópolis, Passos. Então, você entra lá no Instagram e faz o seu agendamento e você vai ter um atendimento personalizado. Gente, não é desculpa para não ficar mais bonita. Tá joia? Então, agora, feita aí a apresentação do nosso patrocinador, eu quero apresentar a pessoa que estará aqui com a gente, a minha convidada. Eu estou muito feliz dela estar aqui comigo. Fiquei muito contente dela ter aceito aí o meu convite. Quando nós conversamos, eu falei para ela que o que ela fala precisa ser ouvido. E, assim, nada melhor do que começar com chave de ouro, falando com a Adelaide Simões. Ela é uma pessoa que tem várias atividades, empreendedora, mentora para mulheres, treinadora de vendas e tem mais coisa que ela não quis pôr na lista, mas essa mulher faz muita coisa. Ela precisa dizer pra gente como que ela consegue fazer tudo isso. Né, Adelaide? Muito obrigada por você estar aqui. Ai, gente, eu tô encantada. Adorei. Nosso primeiro podcast da Val e eu me sinto muito, mas muito honrada, de verdade. Quando ela me disse que ia ser, quando você me disse que ia ser o primeiro e que seria eu para abrir, eu falei, gente, que honra! Porque eu sei do teu potencial, tenho certeza que você já tem uma lista de pessoas muito bem gabaritadas para estar aqui. E aí, quando você disse que seria eu fiquei muito feliz. E realmente, a mensagem que eu levo, eu gostaria que ela alcançasse milhares de outras mulheres, principalmente. E esse canal vai ser, na realidade, uma ponte para chegar nelas. Não, com certeza. Tenho certeza que quem ouvir o que a gente tem para dizer aqui hoje vai, assim, abrir a mente. Né? Então, conta um pouquinho pra gente, um pouco, assim, para quem não te conhece, né? Fala um pouquinho de você, da sua vida pessoal. Perfeito, então vamos lá. Meu nome é Adelaide Simões, eu sou casada, muito bem casada, por sinal. Meu marido chama William. A gente já tem aí 23 anos de relacionamento, olha só. Toda uma vida construímos juntos e a gente, através dessa experiência que a gente construiu, a gente fez também virar um método, uma ferramenta para ajudar outros casais. Eu, em especial, ajudo mulheres e juntos a gente ajuda casais. Tenho uma filha hoje com 11 anos, ela chama Daça, né? Tem um cachorro, Fox Polichinha, maravilhoso. E a gente é multi-empreendedor, né? Aquele que, desde que faz a faxina, né? E faz todo o recebimento, toda a gestão, a gente é o verdadeiro empreendedor que faz tudo, né? Multitarefas. Mas a gente tem negócio de vidro, a gente tem uma escola de treinamentos, tanto uma escola de profissionalizante, quanto também uma de desenvolvimento. A gente tem uma rede de distribuição de cosmético no país todo, em alguns outros países. E eu tenho um portal que é o Mulher Fênix, né, que está aí com o objetivo de transformar a vida de mulheres. Que, na realidade, é o meu propósito. Há uns 3, 4 anos atrás, eu cheguei em casa, eu estava fazendo um trabalho com uma empresa, e aí eu cheguei em casa, o meu esposo falou o seguinte, Adelaide, eu conheci uma ferramenta transformadora. Falei, legal, a gente adora desenvolvimento pessoal. Aí ele falou assim, olha, é uma ferramenta que ajuda você a encontrar o seu propósito de vida. Menina, foi assim, de Deus aquele momento, porque eu estava naquele momento precisando ter certeza qual era o direcionamento que eu ia dar. Porque como a gente trabalha com muitas coisas, na época eu estava como
uma das diretoras da Câmara da Mulher Empreendedora, então estou muito envolvida com mulheres no empreendedorismo feminino, tanto da minha cidade quanto da região. E aí, nessa época, eu estava bem confusa, tipo assim, eu não sei se eu fico no vidro, né, no cosmético, na Câmara da Mulher Empreendedora, né, na época eu estava com uma parceria com a empresa de marketing, de digital. E aí, eu falei, o que eu vou fazer da minha vida? E ele aplicou essa ferramenta, durou umas 2 horas. Mas pensa como uma escama caindo dos olhos. Naquele dia, eu sentei na minha mesa de jantar. Quando eu me levantei, eu sabia exatamente para que eu tinha nascido. Foi assim, libertador. Eu acho 2 horas. 2 horas mudou minha vida para sempre. Naquele dia, eu falei assim, a minha missão é ajudar mulheres a se transformarem, para ser aquilo que elas desejam ser, felizes e realizadas. Principalmente com ela mesma e nos relacionamentos. Aí, de lá para cá, as coisas começaram assim, a acontecer e foram fluindo. Então, o que eu percebo, igual agora você com a mentoria para mulheres, Sim. que você tem, assim, você tem uma bagagem muito grande, né? Sim. Do que você já viveu na sua vida toda. Não falando só do seu casamento que vai não da minha vida pessoal necessária, especialmente não é da minha vida pessoal, porque a minha vida pessoal é muito limitada. Sim, a gente já está com 18 anos de casado. Então, 23 anos juntos, 18 anos de casado. Lógico que dá uma bagagem, óbvio, porque 18 anos de casado não é fácil de sustentar, porque a gente sabe que aí tem muitos desafios, né? Mas, desde quando a gente casou, a gente já estava ajudando casais. Né? A gente trabalha com encontro de casais, a gente faz encontro de casais. Inclusive, no nosso instituto, a gente também tem imersões para casais. Porém, com o acúmulo de experiências de outras pessoas, nós fomos vendo pontos em comuns que a gente poderia trabalhar. Em especial, eu como mulher, eu assumo a responsabilidade que boa parte do casamento para dar certo é da mulher. Concordo. E eu entendendo isso e sabendo que eu tenho muita facilidade de chegar até as mulheres, eu falei assim, eu preciso entregar conteúdo para elas, direcionado. Porque homem é muito fácil de lidar. No geral, o homem é fácil demais, eles são práticos, eles são simples. E quem complica a vida? É a gente. Eu complico a minha vida, eu que dificulto tudo. Quer estragar o casamento? Deixa na minha mão que rapidinho eu resolvo isso. Eles vão ter um pouquinho mais de dificuldade, né? Lógico que tem os homens que são mais difíceis, mas no geral as mulheres têm essa habilidade, de querer e dar conta de resolver muitas situações. E aí eu pude perceber que quanto mais eu pudesse ajudar essas mulheres, mais eu ia estar conectada com o meu propósito, que é a família, né? O casamento, para mim, é uma instituição, não é uma instituição falida, mas eu acreditava nisso há 20 e poucos anos atrás, eu achava que o casamento, a família, era um projeto falido. Hoje não, hoje eu tenho certeza que é uma decisão, que é uma escolha. Óbvio que é 50% nossa, mas eu quero ajudar essas mulheres a, pelo menos, a parte delas, elas ficar com a cabeça tranquila, com a cabeça no travesseiro e falar assim, a minha parte eu fiz. Porque as pessoas, elas são muito de dizer assim, eu fiz de tudo para salvar o meu casamento. Fiz de tudo mesmo? Será que eu fiz de tudo mesmo? Até recentemente eu fiz uma reflexão, acho que você chegou a ver. Vamos pensar. Quando a gente fala, vamos salvar o casamento. Aí dá errado, o casamento não salva, a pessoa se divorcia. Quais são os primeiros passos que a mulher faz? Primeira coisa que a gente faz é cortar o cabelo, né? Ela se arruma, ela emagrece. Ela começa a sair mais com as amigas. Ela arruma um emprego novo. Ela começa a deixar os filhos com a mãe, com a tia. Pra poder sair. Pra poder passear. E, de verdade, ela se monta, né? Fica maravilhosa. E assim, não tá errado. Não tá errado, tá tudo certo. Mas por que ela não poderia ter feito antes? Para poder se sentir melhor. Porque muitas vezes a mulher tá num casamento e é onde ela se doa muito e esquece dela própria. E é exatamente isso que acontece. E aí, se ela tá num casamento e começar a se cuidar, automaticamente ao redor dela vai ficar melhor. E aí talvez ela consiga melhorar o casamento dela. Na realidade, você não faz ideia. Existe um método, né, que eu uso, onde a base começa no ambiente. Por exemplo, já vai aí um treinamento já. Começa
pelo ambiente. O que é que dentro da sua casa já pode ser organizado? Vamos começar pela cama. A cama quebrada, rangendo, fazendo barulho. Que casal que tem a facilidade ali para lidar com aquele problema, sem incomodar os filhos adolescentes, crianças, né? Gera um desconforto. Só o fato daquela cama estar estragada, só o fato daquela cama estar fazendo barulho, já afasta o casal. Já é uma lacunazinha que a gente deixa para distanciar. Então, já começa ali a melhorar o ambiente. Segunda coisa que a gente pode melhorar. Isso aqui, gente. Celular. Tem que ter lugar para ficar. Não se leva celular para o quarto. Tem algumas estruturas no ambiente que pode ser melhorada. A televisão, até que horas as crianças podem ficar assistindo? Até que horas a criança pode ficar no celular? Qual que é o horário que as crianças dormem? Começa a pôr a criança para dormir 2 horas mais cedo que o casal. O casal começa a ter 2 horas de tempo a sós. Exatamente. E só na estrutura do ambiente que a gente faz, o relacionamento já começa a melhorar. E é incrível, como você disse, que a mulher que ali ela tem uma grande parcela para conseguir construir isso, porque ela é a gestora ali da casa. Sim. Se ela falar que o filho vai dormir mais cedo para ela poder ter um tempo com o marido, vai acontecer. Depende dela de pôr em prática, porque se depender dos dois ali, do filho e do marido, não vai acontecer. E se ela disser porque que, tem muita amor, distração. preciso de uma cama nova pra gente ter mais intimidade? Não te dou 24 horas pra cama tá lá. Faz sentido, Não olha, faz. fica. Gente, é muito prático, dá um benefício. Existe o ciclo dourado, né, que fala o quê? Comece pelo porquê. Amor, pra gente ter mais intimidade, a gente precisa de uma cama nova. Ah, começou pelo porquê, meu bem? É certeza que está resolvido o problema. Criança, quem é que faz a gestão das horas das crianças? É a mãe. Por mais que a gente conta e a gente precisa que o pai também esteja ativo nessa situação, mas é a mãe que vai dar a última palavra. Toda criança fala assim, meu Deus, menina principalmente, né? A gente é mãe de menina. Quero casar para me ter quem mandar, né? Porque é a mãe que põe a ordem na casa. Minha filha fala que ela não vê a hora de ter a casa dela, para ela poder ter as regras dela. As regras dela, porque a casa, as regras é da mãe. E, na realidade, o casamento, ele acontece dentro do lar. Então, quanto mais a mulher tiver consciência, não que seja 100% responsabilidade dela, porque a gente não pode colocar esse fardo tão grande nas costas dela. Embora eu acredite que ela tem um maior percentual, né, de responsabilidades para o casamento dar certo. Como nós já falamos, os homens são muito práticos. E se houver um pouquinho ali de amor, de carinho, principalmente se a pessoa for uma pessoa de caráter, mas se você já casou, ele está dentro dos teus critérios, né? Então, não reclama. Mas se ele é uma pessoa que você escolheu para casar, ele é uma boa pessoa. Ele pode estar o quê? Cansado, ele pode estar sobrecarregado, ele pode estar com os hormônios bagunçados, pode estar com problema de saúde, e tudo isso afeta o relacionamento. Mas a mulher, ela começa a tomar as direções ali dentro do lar que vai favorecer que o casamento dure. E, na realidade, a gente não quer só que ele dure, a gente quer que ele seja feliz, né? Com certeza. Eu participei de um dos encontros de casais há muito tempo, e eu lembro que você falou uma coisa que me marcou muito, que os filhos sabotam o casamento. Sim. E eu fiquei preocupadíssima. Quer estragar o casamento? Deixa o casamento, a família na mão dos filhos. Gente, isso é perfeito. Imagina só, você tá andando na praça com o marido de mão dada, toda apaixonada, toda romântica, aí tua filha vem, a primeira coisa que ela faz é entrar no meio. De noite, gente, não pode ventar. Se você der brecha, eles deitam no meio do casal. No meio do casal. Vai dormir todo dia na cama com o casal. O horário. As crianças não querem dormir no horário que é o saudável para ela. Ela quer dormir em qual horário? No horário que a gente vai dormir. Só que aí a gente perdeu momentos a sós. E essa intimidade, essa privacidade do casal, ela é tirada com os filhos. E é complicado, porque quando a gente é mãe, a gente quer doar a nossa vida para essa criança, principalmente o bebezinho. E naquele momento, o bebezinho, ele tá precisando de atenção, de banho, né, de carinho, de comida, de mamadeira e N outras coisas. Só que nesse momento, é o maior perigo acontece ali. Porque é o momento que a gente rejeita o nosso esposo. E não rejeita só emocionalmente, em questão de tempo. Rejeita também fisicamente. Por quê? Porque a gente está cheirando papinha, a gente está cheirando fralda,
talco, a gente tá com pijama, a gente tá desleixada. Cabelo pra cima, de coquinho, de coquinho, né? Sem maquiagem, de chinelo, havaianas no pé. Tá aquele desastre. Mas eles ainda querem a gente, né? Que sorte. Ainda bem. Mas o problema é que a gente não quer. Porque Exatamente. a gente diz que a gente está muito sobrecarregada. Nem todo mundo tem o privilégio de ter uma pessoa ajudando. Eu, graças a Deus, desde o primeiro dia que a minha filha nasceu, eu tive minha sogra. Mas eu tive 7 dias de depressão pós-parto. Os primeiros dias do nascimento da minha filha. E foi assim, desesperador. Eu não conseguia sair do quarto, eu não queria receber visita, eu não queria ver ninguém. Minha sogra, graças a Deus, estava lá me ajudando, uma mulher incrível. Minha mãe também me ajudando ali, fazendo tudo que ela podia. E o William também. Mas eu não conseguia. Eu não queria estar ali, eu não queria estar vivendo aquela vida. E foi terrível, eu me lembro muito bem. E hoje eu sou apaixonada por maquiagem, né? Distribuo cosméticos. E principalmente porque eu me lembro muito bem, eu acordei 5 horas da manhã, eu falei assim, olha, eu não tô bem. Não tô bem, mas eu não vou continuar parecendo mal. Parecendo desarrumada, parecendo desleixada. Não consegui pôr salto, mas pus uma calça jeans, pus uma blusa com um belo de um decote, passei um belo de um batom vermelho. Adoro batom vermelho. E já saí ali para fazer o exame do pezinho. A minha sogra que ia levar ela. Eu falei, não, eu faço questão de levá-la. E aí eu percebi que, naquele momento, eu tive certeza absoluta que o autocuidado está totalmente ligado à autoestima da mulher. Totalmente. Não faz sentido ela achar que ela vai ter autoestima se ela não tiver autocuidado. Se ela não passar algo na pele, no rosto, no corpo, no cabelo, que a faça sentir bem. E aí, muitas mulheres, né, levantam a bandeira de que não precisa disso. E eu até entendo porque tem gente que não precisa, mas eu preciso. E as minhas amigas precisam, as pessoas que me rodeiam precisam, eu sinto isso. E um dos métodos que eu uso dentro das mentorias elas precisam aprender a usar o autocuidado para aumentar a autoestima. Para aumentar a autoestima. Obviamente que tudo que é em excesso faz mal, tudo que é no extremo faz mal, mas a falta também faz mal. Observe só, nós acabamos de falar, quando você para, qual que é a primeira coisa que ela faz? É se montar toda, né? Ficar toda maravilhosa. Por que quando ela está sozinha, sem namorado, sem marido, ou casada, ela deixa esse hábito? Ela para com isso, porque aí eu acho que ela se sobrecarrega com outras coisas. Sim. E esquece. Justifica, né? E ali se torna uma justificativa. Sim. Né? E o que você acaba de dizer, que a partir do momento que você não estava bem, mas você se arrumou, aquilo fez com que te mostrasse, não, eu preciso cuidar de mim por fora, e automaticamente vai vir, né, o cuidado interno também, né? Reflete. Então, aí, esse é um dos pontos que você atua Sim. com as mulheres que você faz a mentoria, né? Um outro ponto que eu queria falar com você, na questão, assim, já aconteceu, na verdade, é uma pergunta, de você estar mentorando e você escutar, mas eu não tenho tempo. Ah, sim. E quem é que tem? Como que eu vou me cuidar? Como que eu vou fazer uma escova no meu cabelo? Eu não tenho tempo para isso. O primeiro passo é se aceitar como você é. Então, por exemplo, se você tem os cachos, se você tem volume, aprender a gostar de como você é um bom caminho. Você já economiza muito. Porque imagina só, se você não é satisfeito com os seus cachos, você ficar sofrendo ali com a escova, fazendo progressiva. Às vezes você não tem recurso, não tem tempo, né? E tem jeito da gente... Hoje, com tanta opção de cosmético, a gente tem jeito para tudo, Sim, né? Uhum. Mas e se ajustando de forma que você fique feliz. Mas, por exemplo, eu cheguei aqui no estúdio sem maquiagem. Eu fui no banheiro 5 minutos, eu estava pronta. Gente, eu brinco com as meninas, o que vocês fazem da meia-noite às 6? Né? Então, a gente acaba tendo tempo. Mas o tempo realmente é uma questão de gestão. A primeira aliada que a gente precisa ter é uma agenda. Depois que você tem uma agenda, e quando você olha para aquela agenda, até tem um mentor que ele fala para a gente o seguinte, o que está na sua agenda é sua prioridade. Se você não se coloca na sua agenda, você não é sua prioridade. Então, então das 7 às 8 é o meu momento de lazer. É o momento que eu leio um livro, ou é o momento que eu me arrumo com calma, é o momento que eu visto um look tranquilo, ou monto meu look de acordo com o meu dia, com o meu humor, com a minha vibe, me maqueio. Gente, depois que você
aprende a fazer os passos a passos básicos da maquiagem, em 5 minutos você tá pronto. Gente, tá cheio de tutorial no YouTube. Muito tutorial e muitos produtos acessíveis hoje em dia. Super né? acessível. Produto pra tudo, né? Sim, e prático. Hoje você passa, sei lá, uma base, um pó, um contorno, uma máscara para cílios e um batom, você tá montada. Tá pronta pra vida. Tá pronta pra vida. Exatamente. E um outro ponto que eu vi também até no story seu, eu acho que até tá no feed, falando dos 4 pontos que a mulher precisa se preocupar, né? Você falou aí de alguns, né? Do autocuidado, e aí da parte também que ela precisa criar uma renda. Ai, gente, isso pra mim, acho que a base de tudo tá aí, né? Porque, olha só, tem uma razão pela qual eu defendo essa bandeira, eu levanto essa bandeira. A gente casa, primeiro porque hoje, na maioria dos casamentos, é muito claro isso. A renda só do marido não... É muito injusto esperar que só o marido sustente a casa. Tudo bem, se a gente dá a sorte de casar com um homem rico, não é o meu caso. Eu casei super jovem, comecei a namorar adolescente. A gente construiu tudo junto. Tudo que a gente construiu ou perdeu foi junto. Todas as decisões certas ou erradas foram juntas. Há quem case, né, já com a vida construída, e aí ele traz os bens dele, ela traz os dela, e tá tudo certo. Então é equilíbrio. Mas a grande maioria da população brasileira não tem isso. E esperar só do homem, no meu ponto de vista, acaba sendo injusto. E por isso que eu também defendo, né, a mulher construir renda, mas existe uma história muito mais séria por trás. Eu sou filha de um casal que não se deu bem. A construção do casamento dos meus pais, ela não foi um sucesso. Meus pais, eu cresci vendo eles brigando a vida toda. Quando eu tinha 19 anos, meu pai veio a falecer. Mas durante todos esses 19 anos, eu não vi um sequer dia onde eles foram felizes. Meu pai era agressivo. Os dois alcoólatras na época. Hoje a minha mãe, graças a Deus, não. Mas eu vi a minha mãe passando, e ela é muito baixinha, tipo 45 e meu pai 90. Imagina só a distância, né, da altura. Meu pai muito forte, muito agressivo. Com ela, com meus irmãos, e eu vi aquela situação, e eu falava assim, mãe, vamos embora. Eu lembro que eu tinha uns 10 anos, eu falei, mãe, a gente tem que sair dessa casa, meu pai não gosta da gente, ele não quer que a gente fique aqui, a gente tem que ir embora. E eu me lembro como se fosse agora, ela virar pra mim e falar assim, minha filha, eu não posso deixar vocês aqui, eu não tenho coragem de deixar ele aqui, mas eu também não posso levar vocês, porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho como criar vocês com 3 filhos pequenos. Como que uma mulher que a vida toda viveu pelos filhos, pela família, ia conseguir criar 3 crianças? Naquele dia eu entendi que eu ia crescer, ia fazer meu próprio dinheiro, que eu jamais ia ficar com alguém errado pelos motivos errados. Porque eu vi a minha mãe ficar com a pessoa errada pelos motivos errados. Ela só estava ali porque ela não tinha condição de fazer o próprio dinheiro. E aí, quando o meu esposo fez esse exercício comigo, que trouxe essa clareza, batia muito ali as vendas também, até que eu entendi por que eu amava tanto vendas, por que eu gostava de ensinar vendas, de treinar vendas, entender sobre gatilhos, entender sobre estratégias, sobre abordagem, porque eu queria ensinar mulheres a vender. Porque imagina só, eu tô com uma líder, uma grande vendedora da minha equipe, que ela hoje tem 60 anos. Há 6, 7 anos atrás, ela cruzou no meu caminho e começou a aprender as técnicas de venda. Ela carregava mais de 300 quilos de papel, de lata, de alumínio, para ganhar R$18. Hoje ela leva R$1.000, R$1.200, R$1.500, R$2.000 com vendas de cosméticos para dentro da casa dela, porque ela aprendeu técnicas de vendas. E ela é uma mulher separada, com vários filhos, e ela tinha que se esforçar muito mais. Ela vivia suja, ela vivia desgastada, envelhecida, entristecida, deprimida. Hoje ela tá feliz. Última semana eu estive com ela no domingo. Menina, ela tava tão glamourosa, ela tava tão bonita, com um vestido lindo, maquiada, com o cabelo tratado. Ela chama Nilceia, 60 anos. E eu falo assim, meu Deus,
vale a pena você ter um propósito, vale a pena você ter um objetivo de vida, porque você vê as pessoas sendo transformadas através da tua vida e você percebe que a tua trajetória na vida não é só para existir, mas é para transformar. Para transformar. E depois que eu entendi esse exercício que a gente até inclusive aplica nas nossas imersões, porque depois que você descobre para que você existe, a vida parece se torna mágica, sabe? Ela parece que faz sentido existir. Porque só pela minha filha, só pelo meu marido, só pelos meus negócios, parece que não era o suficiente. Há quem fique satisfeito, mas eu estava insatisfeita. E hoje eu tenho mais clareza disso. Nossa, muito incrível essa história que você acabou de contar. Sim. Muito incrível. E a gente perceber que como que assim, é claro, a pessoa fala, não preciso de renda, eu estou feliz assim. Mas é porque você não viu como que é quando você tem a sua própria renda, quando você tem ali a autonomia para fazer algo diferente que você quer. Sim. Né, independente, fazer uma surpresa, né, pro marido, pro filho, é incrível, é muito importante essa parte. E em contrapartida, eu vejo que você também fala, vi no seu Instagram, a questão do homem também ter ali o seu papel como provedor, era essa palavra que eu queria lembrar. Como provedor. Adoro essa Sim, palavra. a mulher ela tem que estar ali, ela tem que ter a mulher ela tem que ter a renda dela. Sim. Ela tem que ter, não que tem que ter, né, mas é o bom, É né? saudável. É saudável que ela tenha a renda dela. Ela precisa estar ali na gestão da casa dela, então ali já é a gestão da casa, acaba sendo o trabalho depois do trabalho, né? Trabalho depois do trabalho. Sobrecarregado ali, mas ela precisa fazer essa gestão e conseguir adaptar tudo aquilo ali, mas em contrapartida, o marido, ele ainda é o provedor, né? E a gente precisa permitir e deixar que ele seja provedor e ter um equilíbrio, né? Da mulher empoderada, da mulher que faz e acontece e rodeia tudo ali, mas em contrapartida, o marido também ainda é o provedor Principal, e ali, né? um equilíbrio, né? Sim, é que na realidade o que dificulta é quando as pessoas fazem a divisão. Por exemplo, o dinheiro do meu marido, o meu dinheiro. Meu Deus, gente, depois você pôs a aliança no dedo, não existe meu, existe nosso. Simplesmente só de resolver essa linha de raciocínio, você já resolve a metade dos problemas. Porque se tiver essa divisão, acaba tendo uma certa competição dentro do próprio lar, dentro do próprio casamento, e isso não é saudável. Então, por exemplo, a mulher que não pode trabalhar, não consegue naquele momento, porque ela entrou na gestação, né, teve algum problema de saúde, ou deslocou para uma cidade onde ela ainda não conseguiu se estabelecer profissionalmente, que é o teu caso, né? Tá sempre viajando, mudando, e aí acontece que só tem a renda do cônjuge, do marido, né, do provedor principal, que ainda é culturalmente a renda principal, né, a maior parte das famílias, parte do marido. Lógico que tem as exceções, só que exceção não é regra. Né? Aí como que eu e o meu esposo, a gente aconselha os casais, e hoje eu trabalhando, aconselhando as mulheres, instruo elas de uma estratégia, um método certo para chegar nesse objetivo, porque tem até um jeito de falar, não tem como você chegar impondo regras que não vai funcionar. Não vai funcionar, porque é um outro ponto que já a gente fala sobre ele, mas o casamento entra dinheiro. Não importa se é do marido ou se é da mulher. A casa tem um dinheiro. Então, a casa entrou 5 mil, ok? Então, a gente adotou esse método desde quando nós casamos, do princípio do nosso casamento. E a gente duplicou isso para os outros casais e funcionou demais. Entrou para casa, é do casamento, é da família. A despesa do casal é 4 mil, sobrou 1.000. Óbvio, com os 4 mil hoje tem os aconselhamentos que a gente tem com relação ao investimento, né, as despesas, as reservas, então lá, sei lá, R$1.000. Como funciona? A gente sempre adotou esse método e funcionou. Sobrou 1.000, 500 para ele, 500 para mim. Com os meus 500, eu posso gastar com o que eu quiser. Ele gasta também com o que ele quiser. E aí a gente nunca teve atrito com relação a não ter dinheiro um para o outro. Ou aí ela tem mais do que eu, ou eu tenho mais do que ele. E isso resolveu quando a gente trabalhava assalariado.
Aí depois que a gente passou a ser empreendedor, isso também, até que a gente estabelecesse as regras, foi um pouco difícil, porque tirava, aí, às vezes não era para tirar, não podia, ou só eu que tirava, né? Sempre eu sempre mais tirava, né? Acaba consumindo mais. Demais, óbvio, né? Tem as despesas, né, necessárias. E aí a gente decidiu tirar o Prolabore. Cada um tem uma retirada mensal. Gente, é incrível. Você tira ali o teu salário, o teu Prolabore, que pode ser variável de acordo com o volume de lucro que o negócio deu, mas é seu. Então, por exemplo, hoje vamos dizer que eu tiro R$1.000. Eu não tenho que prestar conta para ele do que eu fiz com os meus R$1.000. Assim como ele também. Esses dias ele foi lá e comprou um fogão a lenha com a mãe dele. Gente, se o dinheiro é nosso e não dele, eu ia ficar querendo prestar conta, que ele não prestasse conta. Né? Quanto custou? Que jeito você pagou? Né? Mas por que você comprou? E aí começa a gerar os atritos. Não dá nem para dar presente quando você não tem dinheiro aí. Ou o dinheiro de todo mundo é da casa, não é seu. Como que você vai lá presentear? Muitas esposas falam pra mim assim, esses dias mesmo a Natália falou, Adelaide, eu queria tanto comprar um presente pro meu marido, mas ele vai reclamar porque a gente gastou o dinheiro. Eu falei, mas e se você comprar com o teu dinheiro? Compra com o seu. Eu não tenho. Eu falei, então vem cá que nós vamos aprender como ter dinheiro. Então é muito planejamento. É planejamento. Né? Planejamento e não ficar só no papel, né? Planejar e executar, que eu acho que aí é a parte mais complicada, né? Conseguir colocar em prática aquilo que foi planejado. A maior dificuldade também que as mulheres têm é de mostrar para o esposo por que ela precisa daquilo. Quando a gente argumenta da forma correta, começando pelo porquê, por que ela precisa daquele dinheiro? A maioria de nós chegamos impondo. Não, porque agora tem que ser. Aí eles se sentem manipulados. Eu que trabalho, o dinheiro é meu e ela vai querer decidir o que eu vou fazer com o dinheiro. Depois que ela argumenta e constrói uma razão clara por que ela precisa daquele recurso, fica muito mais fácil dele compreender. E é bom sempre. As mulheres, elas perdem muito hoje pelo fato de que elas são muito fortes. Nós mulheres somos muito fortes. E a gente tem dificuldade de mostrar nossas fragilidades. Só que nada é mais atraente numa mulher do que a sensibilidade dela. Quanto mais ela tem capacidade, habilidade de expor aquilo que está dentro do coração dela, mais encantadora ela se torna para o homem. Porque o homem, ele foi programado para proteger e prover uma mulher. A programação natural do homem é essa. É a essência do homem. O homem, né, que está ali já voltado para si mesmo, que está conseguindo estar nele como homem, está ali no masculino dele, na energia dele. Hoje se fala muito de energia feminina, masculina, e realmente isso é um fato. Não tem como a gente negar isso. Então, o homem que está no masculino dele ali, equilibrado, ele tem uma natureza provedora, ele tem uma natureza protetora, ele vê uma necessidade, ele atende aquela necessidade. Porém, nós vemos de uma geração onde muitas mulheres, né, por exemplo, a minha família, minha criação, eu fui criada para ser autossuficiente, não depender de homem, não casar. Eu não tinha pretensão de casar. Família jamais seria um valor para mim naquela situação. Me conheceu na minha adolescência, a gente cresceu juntas, então você viu ali que eu fui muito distanciada do formato família. Eu percebi você muito racional. Racional demais. E até um pouco fria. Totalmente. Tudo era articulosa, né? Muito fria ali. Isso fazia parte da criação, das crenças que foram construídas. A casca, teu escudo, vamos dizer assim. Era a minha armadura. Ela funciona exatamente como uma armadura. A nossa força, a força da mulher, ela funciona como uma armadura. Só que se você, por exemplo, você tem um livro incrível, chama O Cavaleiro Preso na Armadura. Gente, tem que ler esse livro. Ele é incrível. Pequenininho, super fácil de ler, e lá ele fala exatamente sobre nós estarmos presas dentro de uma armadura para proteger de quem realmente nós somos. Só que eu posso ser uma excelente empresária, eu posso ser uma mulher, uma palestrante, eu posso ser uma mentora, eu posso ser o que eu quiser, mas chegou em casa, eu tiro a armadura.
O teu esposo tem que conhecer você sem armadura. Ele tem que saber que você tem uma sensibilidade, que você tem uma delicadeza, uma fragilidade. Não é fraqueza, é fragilidade natural da mulher. Que é a essência da mulher. Sim, Né? a gente mulher é tem isso. essa essência de receber. Né? Sim. O feminino, ele recebe, né? E o Recebe. masculino é o que doa. A gente vê isso pela própria criação. Exatamente. Deus criou a mulher para receber. Olha só, o corpo da mulher foi feito para receber, para gerar, Pra né? gerar. Tá aqui dentro, o Exatamente. bebezinho criado aqui dentro, né? A própria intimidade do casal, a mulher recebe, ela não dá. Né? Então ela tem que aceitar que ela foi feita para receber. Então eu não vou receber, na verdade. Com certeza. Quem não gosta, eu adoro receber presentes. Também gosto de dar, mas eu gosto de importante. receber. Isso é importante, viu, gente? Mas olha só, entendendo isso, o que a mulher faz? Ela fica autossuficiente, a primeira coisa que ela começa a ter dificuldade é de receber. Aí ela quer ter ela começa a disputar, né? Ela Sim. começa a querer um lugar do homem. E não precisa. Nós não disso, precisamos do lugar né? dele, nós temos os Esse tem o nossos. nosso, né? Exatamente. Já tem o nosso, cada um no seu E quadrado. tem espaço, viu? E Tem espaço para todos pra nós. todo mundo. E na mesma vaga, a gente pode usar o mesmo cargo, ocupar o mesmo cargo e não Na abrir nossa mão essência. do nosso lado feminino. Exatamente. Não é verdade? Mas então, olha só. Perdi minha linha de raciocínio. Eu detesto quando isso acontece, gente. Eu estava falando do livro da armadura. Exatamente. Então, o que acontece? Com essa armadura, a gente começa a rejeitar a provisão, a proteção do masculino, ok? E a gente começa a observar pela analogia. Por exemplo, se eu falar pra você, Val, como eu amei essa sua blusa. Gente, você fica linda de azul. Sabe o que acontece? Instantaneamente, a gente já quer retribuir. Adelaide, mas você também ficou linda com essa sua blusa roxa, ficou maravilhosa, seu cabelo tá lindo. Porque você precisa devolver. A gente tem dificuldade de aceitar, a gente está tendo dificuldade de receber elogios, de receber presente. Observe só, as mulheres ganham presentes, de imediato ela já quer retribuir. Ela sai com o rapaz hoje, amanhã já quer mandar presente para ele. Gente, ele me fez mais do que ele gostaria de fazer. Ele fez tudo que ele gostaria de fazer, mas para fazer você feliz e não para ter algo em troca. Exatamente. Ele não está esperando. O homem tá não. O esperando homem não, isso. ele não tem expectativa de receber algo em troca, principalmente material. Mais afetivo do que material. Mas a mulher não, ela quer estar pagando, retribuindo, fazendo. Porque ele me levou para jantar, eu tenho que fazer isso. Como se a gente estivesse devendo alguma coisa. Uma das coisas que eu faço com as minhas mentoradas, meninas, vai sair, é solteira, vai sair. Não é porque ele te chamou para jantar, porque ele pagou o jantar, que você tem que ficar com ele. Se os hormônios, né, a energia ali, a vibração não foi boa, agradece o encontro, diverte com uma pessoa, converse com uma pessoa diferente, mas você não precisa retribuir. Não é porque ele está pagando o jantar que a gente tem que ficar com ele, não é verdade? Porque se você não quer, não quer. Respeita esse teu corpo, respeita as suas emoções. E aí nós estamos falando sobre a mulher não saber comunicar porque ela tem medo de mostrar suas emoções, inclusive do livro, né, do Cavaleiro Preso na Armadura. Quando a mulher compartilha as emoções, eu acredito que essa é o grande segredo, o grande enigma da mulher, o grande poder de persuasão da mulher está em compartilhar suas emoções. Dá um desafio para o homem. O homem que está dentro da energia masculina, ele quer um desafio, ele quer um problema. Dá um problema para o homem que ele resolve com maior alegria e felicidade da vida. Porque ele foi programado para prover soluções. E aí, se você diz, olha, caso simples, eu me sinto insegura de pegar a estrada, eu não gosto de pegar a estrada porque eu sinto que eu tenho medo de dirigir na rodovia. De imediato ele já vira para você, não, pode deixar aqui, eu vou dirigir. Eu resolvo. Não é porque ele gosta de dirigir, às vezes ele até gosta, às vezes ele não gosta, mas ele quer resolver o teu problema, porque ele tá ali na programação dele para suprir essa tua necessidade emocional. Só que aí, a mulher forte que tá dentro da armadura, o que ela faz? Não, eu dirijo. Afinal de contas, eu sou independente, eu sou autossuficiente. E ela pega o volante morrendo de medo, ansiosa, ela fica até dura, tudo dolorida, né? Ela fica ali toda dura, dolorida, e ela dirige. E aí eu ali observo que as mulheres pegam o volante,
que é metáfora, tá? É só uma metáfora. Mas imagina só, ela tá ali dirigindo toda tensa e ela olha pro passageiro, o marido, ele tá feliz, olhando a paisagem, vendo as montanhas. E aí, chegando aqui na cidade, eu vi aquelas montanhas lindas, né? A paisagem maravilhosa. Aqui é muito lindo. Mas por que eu pude contemplar? Porque eu tava no passageiro. Se eu tivesse no volante, tensa, dura, nervosa, eu não ia conseguir ver. Já no relacionamento é a mesma coisa que acontece. O homem, quando ele tá na direção, a gente relaxa. E ceder essa direção para ele, o controle, vai facilitar para nós que fomos criadas, temos em essência o receber, aceitar receber o carinho, a provisão, a proteção desse marido, vai facilitar para que a gente se sinta mais leve. E eu só nessa metáfora da direção, você já observa. Se você estiver muito armada, muito revestida com a sua armadura, você não vai permitir que ele tome a direção. E isso é só no volante, mas tem N outras razões que a gente não, situações que a gente não deixa o nosso esposo tomar a frente, porque a gente é forte demais. A gente dá conta. Parecer muito forte, né? Sim. Isso aí sobrecarrega de uma forma. A gente nem, é como se a gente nem se permitisse ser fraca, ser frágil, nem se permitisse precisar. É como se precisar doesse. Dissesse que a gente é inferior, e a gente não é inferior que a gente precisa. E é tão gostoso quando eles, depois que você começa a ter gosto pela provisão, pelo servir, o gostar de um homem que está do seu lado e tem prazer de te servir, você descobre que a vida pode ser muito mais leve. Mas para isso a gente tem que deixar. E aí tem uma estratégia muito poderosa. A primeira forma de você deixar que o seu homem seja provedor, provedor não só financeiramente, tá? Emocionalmente também, ali em coisas pequenas, rotineiras, do tipo dar um comando pro filho sem ser você o tempo todo gritando, falando. É importante. Exatamente. A primeira e mais difícil, mais desafiadora, mas que é transformadora, é dominar a voz de comando. E como funciona? O que é a voz de comando? A voz de comando é aquela vozinha que toda mãe tem. Arruma seu quarto, faz tarefa, toma banho, escova o dente, almoça, troca de roupa, organiza seu quarto, cata esses brinquedos. A mãe tá o tempo todo na voz de comando. O tempo todo, 24 horas na voz de comando. O marido chega, é a mesma coisa. Tira o sapato, guarda a toalha, veste a roupa, você não vai tomar banho, a janta tá pronta, vem jantar. E aí começa a voz de comando. Tem que pagar luz, tem que pagar água, tem que pagar aluguel, tem que não sei o quê, põe o lixo pra fora. E a briga do lixo pra fora. Nossa. E aí a voz de comando começa a gritar dentro da mulher de uma forma tão intensa, ela entra no piloto automático. Eu costumo dizer que todo estado é viciante. Se você está num estado onde você está dando comando o tempo todo, você se vicia naquilo, automaticamente você começa a tratar o seu esposo como seus filhos. E a voz de comando é a mais prejudicial. Por quê? Por mais que você possa ser casada com um homem provedor, atencioso, que tem interesse de te fazer feliz, quanto mais você usa a voz de comando, mais ele te desobedece. Experimenta. Dá 10 comandos para ele. Ele desobedece 11. É verdade. Porque ele não casou com a mãe dele. Ele não quer estar casado com a própria mãe. Ele quer estar casado com uma mulher que ele possa servir, que ele possa cuidar, prover, estar com ela para somar na vida dela. E não para ser um servo dela. Para ser mais um filho. Mais um filho. Observa o tom de voz. A mesma vibração, o mesmo entoar. Abraça. Pega seus brinquedos. Amor, tira a toalha da cama. Olha só, tá na mesma vibração, no mesmo timbre. Eu tratei os dois no mesmo patamar. Adassa, vem almoçar. William, a comida tá pronta. Tá no mesmo timbre. Ou seja, ele se sente só mais um filho. E de verdade, que homem que tem tesão pela primeira mãe? Nenhum. Nenhum. Exatamente. Aí você vai perdendo o que é interesse.
E aí ela tá desleixada, descabelada, de chinelo, com roupa velha. Tá a voz de comando ali, comandante total. Exatamente. Então, ter essa espaço, né? Eu falo muito sobre isso. Deixar o homem ter o espaço dele para que ele decida errar é muito importante. Então, por exemplo, como que a gente deixa o homem errar? A gente não quer. A gente não quer. Mas tem que deixar, porque ele é adulto, ele já não é mais uma criança. Por exemplo, nós tivemos aí a pandemia. Tomou a vacina? A mulher fica, amor, a vacina vence daqui 15 dias, tem que tomar. Ó, falta 5 dias. É amanhã cedo. Amor, tem que tomar agora. Fica o tempo todo lembrando ele. Mas ele não vai tomar vacina se eu não lembrar. É lógico que ele não vai tomar vacina, ele tá acostumado por ter você como 24 horas para tomar conta do tempo dele. Agora deixa ele vencer a vacina. Dali 5 dias, uma semana, ele vem pra você e fala assim, nossa, esqueci de tomar vacina. Ai, não, isso é mesmo, amor. Você esqueceu de tomar vacina. Ele vai lá, então. Ele vai lá e resolve. Agora ficar cobrando, mandando, segurar essa voz de comando, ela é importante. É mais importante do que qualquer outra coisa. Não adianta você estar linda, maravilhosa, tá ali toda montada, incrível pro teu marido. Mas aí você tá na festa. Quer ir embora? Chega pra ele, no meio dos amigos, e fala assim, olha, vambora. Gente. Deu a hora, bora. Bora. Amor, vamos que eu tô cansada. Nossa, eu tenho que ir pra casa, tenho que trabalhar mais cedo, tenho que ir a DAS pra dormir. E aí eu começo a dar comando na frente dos colegas dele. Todo aquele homem grandão, maravilhoso, lindo. Se sente o quê? Um moleque, uma criança. Chega em casa e fica calado, porque homem, eles não brigam, né? Eles ficam mudos. Eles ficam mudos. Exatamente. E aí a gente fica querendo achar outra razão. E a gente não vê, porque a gente está viciada naquele estado, que a gente está em voz de comando o tempo todo. E às vezes é tão simples só você mudar essa questão e deixar ele ter mais autonomia, que já vai melhorar muito. É simples, mas não é fácil. Aí, por exemplo, eu digo o caso do bolo. A mulher compra o material, faz o bolo, aí ela corta um pedaço, põe no prato, vai lá no escritório dele e fala, amor, fiz um bolo para você. Cara, que loucura. Homem adulto. Ela nem perguntou se ele quer com fome. Criança, a gente faz isso, a gente põe a boca abaixo. Marido, a gente não faz isso, não. A gente vai lá, amorzinho, eu fiz um bolo, a hora que você quiser, tá lá na mesa. A hora que ele quiser, ele tem maturidade para escolher a hora que ele quer o bolo. Mas você tá vendo que nas coisas simples a gente age como mãe? É verdade. A gente corta o bolo, a gente põe no prato e leva lá. Dali 15 minutos a gente vai verificar se ele comeu. E se a gente deduzir que ele não comeu, a gente fala assim, mas você não quis comer? Tá ruim? Será que não? Mas porque com tanto carinho, aí começa, né? Aí começa os mimimi da vida. Parece bobagem, mas são comportamentos de mãe que vão criando um distanciamento gradativo, né? Com o tempo vai só piorando. Porque quanto mais ela vicia em mandar, mais ela vai mandar. Porque aí fica no automático, né? Fica no automático. Hoje a gente vive no piloto automático, né? A gente faz tudo. A gente cozinha, a gente arruma casa, a gente trabalha, a gente dirige, a gente faz compra no supermercado no piloto automático. E aí, depois que você decide dominar a voz de comando, é o maior desafio que as minhas garotas têm. Porque depois que elas descobrem, depois que você vê, não tem como você desver. Depois que você sabe, a partir de hoje, Val, todo mundo que estiver ouvindo, vendo esse podcast, vai entender que a voz de comando é a maior inimiga dela. A hora que ela der um comando, ela vai entender que ela está minando a relação aos poucos. Aí, tudo que você disse aqui agora, você tá falando, então um filme na minha cabeça. Tá? Várias você tem a voz de comando alta? Eu tenho uma voz de comando Eu também. alta. Eu também. Preciso. Eu sou um general. Me policiar. Sim, não é fácil porque a gente foi treinada para isso. As nossas mães fizeram isso, a gente faz isso com as nossas filhas, com os nossos filhos.
né? As nossas filhas mais ainda, tanto é que elas querem ter um marido só para mandar, né? E a gente não sai por acaso, por acidente, a gente precisa de ajuda. A primeira coisa é ter consciência. Depois você traz o inconsciente para o consciente, as coisas começam a fazer mais sentido. Nossa, realmente, eu uso voz de comando o tempo todo. O tempo todo, da agenda eu não consigo dominar minha voz de comando. É óbvio que você não conseguiu, porque faz parte da tua rotina, faz parte do teu dia a dia. Faz sentido para você? Nossa, total. Assim, clareou, parece que tirou uma venda dos olhos depois que você passou, assim, dessa forma. Ficou muito, muito bacana mesmo. Que bom, fico feliz. E aí, manda mais. Bom, vamos lá. A gente já falou, então, da parte da renda, já falamos da parte dos relacionamentos. Vamos falar, então, aí desse projeto novo que você tem aí. Sim, que é o portal da Mulher Fênix. Importante, vamos falar do seu Instagram, para vocês encontrarem a Adelaide. O Instagram dela é AdelaideSimões.MulherFênix. Isso, Mulher Fênix, gente. Exatamente. Não, Fênix, né? A Fênix tem muito a ver com das cinzas. Exatamente, que é o recomeço, né? Se despir daquelas penas velhas, que é os hábitos, que é os maus hábitos, né? Eu dou mentoria para mulheres, né, você sabe, e até foi muito, muito legal, porque quando eu comecei a dar as mentorias, eu percebi que as pessoas estavam ansiosas para que eu começasse a dar as mentorias. Porque assim que eu anunciei que eu estaria dando as mentorias, as minhas, principalmente as minhas mais próximas amigas, que já faziam parte ali do meu convívio, começaram a fazer agendar as mentorias, os pacotes de mentorias. E eu pude perceber que se você tem uma mensagem muito profunda, e você não vende o teu serviço, você está fazendo um desserviço para a humanidade. Porque as pessoas não têm facilidade de pedir as coisas de graça para a gente. Então, elas não querem te incomodar. Elas não querem marcar um café só para tirar um conselho. Ela não quer ir na sua casa só para tirar um conselho. Ela não quer te ligar chamando no WhatsApp só para tirar um conselho. Ela quer que você instrua, que você guie, que você mentorie. Só que se você não põe preço, você está prejudicando essas mulheres, porque você dificulta o acesso. Aí eu percebi que, a partir do momento que eu estabeleci que eu estaria fazendo as mentorias, estabeleci um valor, e eu fiquei encantada, porque as pessoas começaram a me procurar, e aí com essas mentorias, eu fui construindo, né, ali o meu material, fui validando o conhecimento de todos esses casais que já passou por nós durante todos esses anos, quase 2 décadas. E aí, no decorrer desses últimos 2, 3 anos, eu fui construindo ali um material que eu pude observar que existe um padrão muito similar, né, nessas mulheres que precisam. Transformação na própria imagem, ok? Para ter uma imagem mais assertiva, tanto no trabalho quanto na vida para passar o que pessoal, que seja passado, intencionalmente, porque eu trabalho mensagem intencional. Qual que é a mensagem que você quer comunicar quando você escolhe determinada roupa? Se você põe um vestido florido, você quer ser mais romântica? Tipo isso? Ou não, ou sim ou não, depende do modelo, de como ele está sentado no teu corpo, depende também do comprimento, do tecido, tudo isso tem uma comunicação. Pode ficar uma coisa mais sensual, pode ficar uma coisa mais séria. A mesma roupa em você pode ficar totalmente diferente, porque o teu corpo tem uma outra comunicação, as tuas curvas, as suas medidas têm uma outra comunicação. Então ela tem consciência do que funciona para ela dentro do propósito dela. Por exemplo, as mulheres que às vezes me procuram para ter uma imagem mais profissional, transmitir mais poder, mais autoridade, mais conhecimento. Qual que é as peças de poder? Qual que é as peças que ela tem que usar? Qual que é as cores que vão favorecer ela? Que a cor que ela está usando favorece? Que cor que ela está usando? Por exemplo, eu coloquei essa cor por acidente. Você teve uma intenção nela. Eu tive uma intenção nela. Ela fala com alguém. Esse colarzinho com coração aqui não tá por acaso aqui. Ele tem uma comunicação. Ele fala com alguém. Ele tem uma comunicação inconsciente
principalmente no inconsciente coletivo. Então, saber disso, você fica mais assertiva. Quando você vai fazer negócio, se você tem intenção de baratear a tua compra, a tua roupa tem que ser uma roupa. Se você tem intenção de que você seja atendida, eu costumo dizer para as meninas, olha, se você quer ser melhor atendida, se vista melhor para ir fazer compra. Se você entra nas lojas e o que mais te oferecem são promoções, alguma coisa está errada na tua vestimenta. Compreende? Faz muito sentido. É o que é não falado, né? O não verbal, a comunicação ali. A comunicação não verbal é muito maior. Muito maior. Porque a nossa compreensão não verbal, a nossa compreensão verbal só é 7%. O resto tudo é não verbal. E a roupa faz parte. Lógico que também tem que alinhar a postura, né? O comportamento, a entonação, né? Tudo isso você tem que aprender a dominar. Você perguntou, mas gente, eu tô dando branco toda hora. Acho que o barulho fez a gente se perder um pouquinho. Exatamente. A gente tá falando então dos pontos do seu portal. Aí você começou a dizer da imagem. Que você percebeu, né? Que você fez aí um estudo de caso. Estudo de caso, exatamente. Quantos mapeamento. Casais, foi um mapeamento mesmo de casais, de mulheres, e você descobriu vários padrões ali, que são muito parecidos, e você conseguiu trazer aí um conteúdo rico. Sim, aí o portal vai ter, já está sendo, né? A gente vai deixar o link, não é? A gente vai deixar o link do portal Mulher Fênix. As mentorias, elas vão ser mais limitadas, porque eu só consigo no máximo 2 por dia. Então, 2 por dia não dá, né? Então... E o Brasil precisa de uma mensagem de transformação. Mulher Fênix. Exatamente. Então, vamos lá. Então, ali ela vai aprender a ter uma imagem intencional, ter uma clareza do que ela está comunicando, porque às vezes a gente comunica sem perceber que está comunicando, e a gente está comunicando, de alguma forma todo o tempo a gente está comunicando. A questão é, você está comunicando o que você quer comunicar, ou é apenas um acidente? É só um acaso, é só no piloto automático, né? A autoestima também está relacionada à imagem, mas está muito mais atrelada, o que é autoestima? É a forma como você se vê. E isso está muito mais atrelado com a forma como você pensa. O que separa uma pessoa de sucesso com uma pessoa de insucesso? É a forma como ela pensa sobre ela. Como ela se vê, como ela mentalmente. Se entende. Como ela conversa mentalmente. Porque nós conversamos com nós mesmos o tempo todo. A única companhia que você tem garantida é a sua. E se você não fala bem de você mesma, com você mesma, você acaba tendo uma depreciação da própria imagem. E o que você enxerga no exterior de uma pessoa é só reflexo do que está dentro. Faz todo sentido. E se ela aprende, e tem métodos, viu, gente? Tem ferramentas para isso. Ferramentas práticas para você já acordar nos primeiros 5 minutos do dia, você já começar a aplicar. E no dia a dia, palavras certas, frases certas, vão acionando essa autoestima. Porque o que eu percebo, assim, quantas vezes você mesmo se xingou, né? Você já, assim, realmente, Paulinha, você fez isso, você é muito burra. Então, assim, a gente se xinga a todo momento. E se você, por exemplo, derruba essa taça e a água cai na mesa, desastrada. Eu viro pra você, Val, fica tranquila, vamos limpar aqui, rapidinho, a gente organiza. Não, a gente corta o vídeo ali, tá tudo certo, fique em paz. Ai, gente, é ao vivo mesmo, aí a gente brinca, diz, ela é desastrada, eu também sou, e a gente brinca. Mas quando é comigo, eu começo a me diminuir. Mas como eu sou idiota, me pulo a punição o tempo todo, 24 horas. Mas como eu sou idiota, por que eu não presto atenção? Gente, todo mundo vai me julgar. Ai, mas também, olha só, palhaçada, eu nem devia estar aqui, eu nem mereço estar aqui. E aí começa a baixar o merecimento, falar mal de si mesmo. E isso vai abaixando a sua energia. A primeira coisa que você faz quando abaixa a energia, o que é? Abaixar os ombros. Postura, aí você murcha, você vai ficando com semblante de derrotado. Se você parece derrotado, você se torna derrotado, obviamente. E até tem estudos, a ciência prova que a forma como você pensa sobre você é o que você é. Porque você pode se tornar aquilo que você deseja na sua mente como? Se você finge, né? Até tem uma cientista que adora que ela fala assim, finge até que se torne.
Ela fala que se você fingir que você está altamente confiante, você se torna uma pessoa confiante. Finge que você é entusiasmada para você ver se você não fica entusiasmada. Finge que você quer sexo pra ver se você não fica sexo. Adorei. Adorei, finge que você se torna aquilo que você finge. Finge que você é boazinha. Até que você fique boazinha, se for sua intenção, obviamente. Então, ter clareza do que se quer é o primeiro ponto. Eu quero ter minha autoestima elevada. O primeiro ponto é trabalhar sua mente, é trabalhar a forma como você conversa. E existe também o ensaio mental, que eu adoro. A pessoa ensaia, por exemplo, esse momento que a gente está aqui, nada foi por acidente. Porque isso aí, cada palavra, cada postura. Adelaide, mas não é muito mais fácil quando é espontâneo? Sim, mas a espontaneidade também pode ser ensaiada. A altura da sua mão, se você vai tocar no microfone, se você vai olhar no olho da pessoa, tudo isso pode ser ensaiado. E quando você ensaia, faz um ensaio mental, você chega num lugar, você fica muito mais familiarizado, muito mais tranquilo. Quer ver um ensaio mental que é... Funciona demais. Acorda de manhã e faz um ensaio mental de que você vai pôr os filhos para dormir 2 horas mais cedo e que você vai pôr aquela camisola e que você vai fazer aquela comidinha e que você vai fazer aquele namoro gostoso. Me fala o resultado no final da noite. Garantido, porque você teve um ensaio mental, você planejou mentalmente e nada pode ser por acidente. Sabe por que você não pode fazer por acidente? Porque senão você vai acordar, vai trabalhar o dia todo, vai chegar em casa, vai bater uma máquina de roupa, vai fazer uma faxina, vai lavar 2 horas de louça, vai limpar a geladeira e no final da noite, quando o teu parceiro te procurar, sabe o que você vai fazer? O que a pessoa vai fazer? Vai rejeitá-lo. Tô cansada, porque você não planejou mentalmente. Não teve um ensaio mental, você não teve uma estratégia para aquilo acontecer. E acaba sendo assim, você tem que escolher quais são os seus critérios, né? O que é prioridade de verdade. Porque, de fato, o serviço ali da casa, ele existe, ele vai estar ali. Aí basta, você precisa escolher o que você quer fazer, obviamente não é deixar de fazer, mas escolher, sim, ponderar o que vai ser feito naquele momento e escolher os horários, né? Aí lembra da nossa antiga amiga, né? Que é a agenda. A agenda, se tá na sua agenda, o famoso dia do casal, né? O famoso dia do casal. Vamos conversar sobre isso. O dia do casal é mágico. Então, se a tua agenda está bloqueada para o dia do casal, você já sabe que se hoje é sexta e na próxima quinta será o dia do casal, você já entra numa programação mental. E qualquer imprevisto que houver não vai atrapalhar o dia do casal, porque é a sua prioridade. Porque você está com a agenda bloqueada para aquele momento. Só que só o fato de você escrever na agenda dia do casal, você já se prepara emocionalmente e mentalmente para aquele momento. Uma semana antes você já sabe o que vai comer naquele dia, você já sabe para onde vai passear, se vai passear, você já sabe o que vai fazer com os filhos, se vai pôr para dormir mais cedo, vai deixar com a mãe, com a sogra, com a tia, com um hotelzinho de criança. A gente dá um jeito. Nos 30. A gente se vira, né? A gente dá um jeito. E essa programação, ela é muito agradável. E você gera também até uma certa tranquilidade no parceiro. Mas, gente, nós somos todos adultos. Nós sabemos que fisiologicamente nós precisamos ter intimidade no casamento. Obviamente. Mas vai ter agenda. Gente, a gente tem agenda para tudo. Você tem agenda para o dentista, para fazer a unha, para arrumar o cabelo, para tudo. Para faxineira. Não vai ter agenda para namorar? Tem que ter agenda para namorar. Adelaide, mas você namora um dia do casal? Não, gente, o resto é bônus. É bônus, adoro bônus. Então, observa só. Você se programou para o dia do casal, pôs na agenda. Lembra que eu falei? Tudo que está na agenda é prioridade. Exatamente. Então, se você escreveu na agenda dia do casal, você diz para sua mente que você prioriza o seu casamento. Olha só, que delícia poder ter essa tranquilidade que você fez a sua parte, né? E aí separou o dia do casal. Até a ansiedade do marido melhora. Vou fazer um parênteses do que você está dizendo. Eu lembrei de uma pessoa falando sobre isso. Ela disse o seguinte, assim, por mais que você queira fazer uma surpresa,
existe, por exemplo, vai lá, tem o dia do casal, mas você quer fazer uma surpresa. O marido, ele não vai se comprometer com nenhuma outra coisa, porque ele já sabe que existe o dia do casal. Então ele não vai ali marcar o futebol, Não vai. ele não vai querer assistir o futebol na televisão, ou um filme, Marca ou no final qualquer da outra Copa coisa, pra porque você ele ver. já sabe que tem um dia do casal. E ali sim você pode fazer o que você quiser, porque o planejamento vai ficar por sua conta, isso é óbvio, né? Ou não? Não, tem estratégia então pra conta mais, tudo. conta mais, fala Tem mais sobre estratégia isso. pra tudo. Mas vamos lá. Agendou o dia do casal? Aí a pessoa fala assim, nossa, mas o dia todo eu trabalho, tem filho, não tem jeito. Gente, o dia do casal não é 24 horas não, às vezes é 2 horinhas. Normalmente. Né? Não precisa tanto tempo assim, amiga. 24 horas. Se puder fazer uma viagem de final de semana, é perfeito. Mas a gente também não pode ficar muito difícil, porque tudo que fica muito difícil a gente não consegue continuar. A gente tem que facilitar. Então, só o fato de pôr o filho para dormir mais cedo, ou deixar com a mãe, com a sogra, com uma pessoa de confiança. Lembrando que os filhos só podem ficar com pessoas de confiança. É outro ponto também, os relacionamentos com os filhos, muito importantes, que a gente trata também. O que a gente faz? A gente dedica 100% para aquele momento. Desligando o celular. Primeiro, nem leva, né? Não leva. Pode escolher um filme. Desde que os dois fiquem juntos, de mãozinhas dadas, tenham contato físico. Aí tem as 5 linguagens do amor, que é ótimo para o dia do casal. Ele é perfeito. A gente tem que ler. Por quê? A gente mapeia as necessidades. Porque, na realidade, nós temos todos os 5. Porém, numa intensidade menor e outras maiores. Eu tenho um bem definido. Qual que é a sua? Afirmação, palavras de afirmação. Palavras de afirmação. Me elogiou, tá tudo certo. Exatamente. Então, se a pessoa fala assim, olha, hoje aqui é o nosso dia, eu fico tão feliz de estar aqui com você, a tua presença me deixa tão feliz. Olha só, uma coisa simples, não precisou nem do buquê de rosas e você já ficou feliz. Não precisa de presente. Desde que seja sincero. Pra mim, nossa, você fez isso, obrigada. Reconheceu o que eu fiz. Como você é caprichosa, gente, olha aqui. Ela pôs os docinhos e a taça, vocês não fazem ideia. Isso aqui é capricho, excelência. Ela não faz nada de qualquer jeito, tudo dela é com excelência. Isso é sendo verdadeiro, reconhecendo pontos que realmente você fez. Aí você fala, nossa, não é falso, porque realmente fiz isso, eu fiz com capricho, fiz com excelência. Então, quando o cônjuge reconhece a tua linguagem do amor, ele pode aplicar no dia do casal. Então, por exemplo, a minha principal linguagem do amor é presente. Olha que materialista. Só que não. Pode ser um botão de rosas. Ele sabe que eu adoro flores. Pode ser um chocolate. Né? Pode ser também uma comida. Olha, eu trouxe uma coisa diferente pra gente comer. Só que quando a voz de comando está muito alta, sabe o que acontece? Aí ela prejudica até o dia do casal. Ai, meu Deus. Porque, amor, no dia do casal eu trouxe pizza de calabresa com cebola. E eu odeio. A pessoa odeia. O que ela faz? Por que você trouxe isso? Mas por que você trouxe isso? Você também não sabe o que eu gosto, nem me pergunta. Eu já tinha feito outra coisa e ela não sabe receber. Tira essa bola. Põe do lado. Ninguém vai morrer de comer uma pizza que não gosta. Não é verdade? Então, agradece. Nossa, amor, que delícia. Da próxima vez a gente pode pedir meio, né? Olha que legal. Ai, que bom que você pediu. E aí você encoraja outra pessoa a continuar sendo aquela pessoa prestativa. E aí você parou o dia do casal. O que acontece? Quando a gente é casado, a gente, principalmente nós mulheres, porque os homens não fazem isso, porque se eles fizerem, o casamento está acabado ali. Meu Deus, o que é? O que a mulher faz que o homem, se ele fizer, o casamento está acabado? Rejeição. A mulher tem uma facilidade de não apreciar o marido desejar ter intimidade com ela. Ela rejeita. Hoje eu não quero, hoje eu tô com dor de cabeça, para de me amolar, não enche o saco, nossa, vai ser chato todo dia, o que você acha que não tem mais nada pra fazer? E aí começa, né, a rejeição. E ela fez faz 20 dias e acha que foi ontem, sabe? E aí ela começa a rejeitar. E aí, eu te digo, se ele fizer isso, 2, 3, a primeira coisa que ela pensa é que ele tem outro. O casamento acaba. O homem não pensa que a gente tem outro quando rejeita, né? Ela já pensa. Aí começa a briga, ela fica muito mais chata, muito mais mal-humorada, muito mais brava, muito mais mandona. E aí a gente vê que se a mulher sente isso, se ela tiver consciência, conectada com as emoções dela, com os sentimentos dela, ela detecta que ela pode estar causando isso nele também.
sentimento de rejeição é muito triste. E nada é mais nada oprime mais o coração de um homem do que a rejeição. Principalmente a rejeição íntima. E ter essa consciência facilita nas tomadas de decisão, porque o grande mal está em fazer no piloto automático. Rejeita no piloto automático, dá voz de comando no piloto automático, se descuida no piloto automático, rejeita as ofertas, o favor das outras pessoas, principalmente do cônjuge, no piloto automático. E a mulher acaba sendo então um robô, tudo no automático. O homem também, né? Isso faz parte da geração. Mas a gente tendo consciência é muito mais fácil. Quantas coisas a partir de hoje você acha que você vai conseguir mudar através só dessa nossa conversa? Nossa, gente, foi uma terapia isso daqui. Não foi uma mentoria, foi uma terapia. Traz muitos esclarecimentos, né? Muita clareza. Inclusive, a razão do portal existir é exatamente porque as minhas mentoradas começaram a me dizer assim: Adelaide, eu gostaria que sua voz estivesse aqui dentro do meu ouvido todos os dias. Eu preciso do meu manual, porque eu mando em PDF para elas. Elas queriam ouvir a minha voz explicando, usando esses exemplos rotineiros de como montar o dia do casal, de como essas metáforas funcionam, para que elas pudessem ter mais clareza. Eu falei, gente, faz sentido. Ao invés de eu deixar aqui exclusivo para mentoradas e que não é acessível para qualquer pessoa, eu vou abrir algo acessível, tipo Netflix. Já pensou? Uma mentoria para autoestima, para autoimagem e para relacionamento a preço de Netflix. Netflix para mulheres. Exatamente. Netflix, adorei o nome. Tem que ser Netflix. Vai que pega. Vai que pega. Então, o portal, né, Mulher Fênix, então ele vai abranger aí de uma forma para todo o Brasil e, né, internacionalmente também, né, porque não? Porque aí vai ser uma coisa, então, você tem ali um conteúdo já gravado, com aulas, e ele vai possuir, assim, em algum momento, uma mentoria, em algum momento com cada uma, não? Vai ser só uma coisa gravada mesmo? Como vai funcionar? A mentoria, ela é bem cirúrgica. Então, por exemplo, a mentorada, ela fala assim, olha, eu quero me posicionar profissionalmente e comunicar determinadas emoções no meu prospecto. Então, aí ela vai construir a imagem dela naquela intenção. Entendi. O meu casamento está desandado na questão financeira. Então, vamos cirurgicamente, porque são apenas 9 encontros de 1h30. Então, se for pensar, é pouco tempo para resolver a vida, né? Você consegue nortear, né, pontuar muitas coisas. Exatamente. Mas eu pude ver que na questão de relacionamento, na imagem e da autoestima, foram as maiores necessidades delas. E aí, dentro disso, eu tenho ferramentas, estratégias, métodos para que elas possam ganhar maturidade no relacionamento, confiança com a própria imagem e aumentar a autoestima. Então, são videoaulas, onde elas vão poder estar ouvindo em qualquer lugar, né, em qualquer dia e na quantidade que elas desejarem. Quantas vezes precisar, né? Porque muitas vezes você precisa escutar pelo menos umas 2 ou 3 vezes, né? Exatamente. E como eu falo muito rápido, às vezes você fala, meu Deus, eu podia falar de novo. Repete. Eu brinco que às vezes eu falo assim, gente, alguém gravou? Porque isso foi tão importante. Né? Então, o portal vai ser para isso, para que ela possa rever quantas vezes precisar. Às vezes, sair trabalhar no carro, no ônibus, ela consegue ouvir em 15 minutos. E aquela decisão, imagina só, se ela assiste a aula sobre a voz de comando. Gente, ela chega em casa, o marido já percebe. A primeira coisa que a gente bane também das mentorias é a famosa frase: onde você vai assim tão bem arrumado? Para começar, essa frase tem que ser banida na sua vida. Ninguém pode dizer isso para você. Porque você tem que estar arrumado o tempo todo. Hoje aconteceu isso. Na hora que eu fui me despedir da minha filha, ela falou, mamãe, onde você vai tão linda? Você vai numa festa? Ai, pensa. Algo está errado. Se você está ouvindo muita frase onde você vai, porque que você está tão bonita, significa que você anda ficando mais desarrumada do que arrumada. Em percentual. Então, observe só. Adelaide, eu tenho que ficar sempre montada, sempre ajeitada, sempre linda. Sim,
Lindas tem que estar sempre, mas você não precisa estar montada, maquiada, roupa nova, mas você precisa estar arrumada para um imprevisto, para receber alguém, ou principalmente para você mesma. Pra você se olhar e falar, nossa, como eu sou linda. Exatamente, você tem que gostar do que vê. Você tem que gostar do que tá vendo. Às vezes você se gosta de sem maquiagem, mas pode ser que você não consegue nem olhar no espelho sem maquiagem. E aí você precisa se conhecer, não é verdade? O autoconhecimento, é isso mesmo. Bom, a gente tá chegando ao fim. Ai, poderia conversar com você mais umas 3 horas. E a gente nem falou sobre relacionamento com os filhos, né? Nem chegamos nesse ponto. Eu acho que vai ficar ali um gostinho de quero mais, pra talvez um próximo podcast. Bom, Adelaide, você quer então deixar uma última mensagem? A gente vai deixar o link, né, do portal Mulher Fênix, exclusivo 100% para mulheres, casadas ou solteiras. Só recomendo ser acima de 18 anos, porque aí lá eu falo abertamente detalhes bem profundos da intimidade do casal. Porque casamento é coisa séria, a gente precisa falar abertamente, abrir todas as cartas para que não haja dúvidas. Sim. E vou deixar o link também, peço para vocês seguirem o canal no Instagram, Adelaide Simões, Mulher Fênix, e com certeza a gente vai estar abastecendo e trazendo mais conteúdo. Então, gente, foi um prazer estar aqui com a minha grande convidada e amiga. Tenho certeza que quem ouviu esse podcast do início ao fim vai sair daqui, sim, totalmente transformado, com uma visão totalmente diferente da vida, do relacionamento, de autoimagem, autoestima. Nossa, eu tô muito feliz mesmo. Então, aproveite para já se inscrever no canal, né, Valcast. Não se esqueça, porque aí teremos aí uma temporada de 10 episódios. E cada convidado tão bom quanto a Adelaide. Então, vai ser muito bom. Eu aguardo vocês. Até mais. Tchau. Tchau.